Tatá, cheguei! Olá, seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, vamos dizer um pouco da outra. Filha de um comerciante e de uma professora, desde pequena sempre soube o que queria da vida. Obstinada, nunca mediu esforço para realizar seus sonhos. Chegou em Groaíras por volta de 7 anos de idade. Por aqui iniciou seus estudos e depois passou a estudar em Sobral. Lá se formou e trabalhou por 25 anos como professora, sem nunca deixar de morar em Groaíras. Hoje, ela possui 7 licenciaturas e um mestrado. Já escreveu 4 livros. É presidente das academias AGL, Academia Groairense de Letra, e AFLA, Academia Forquilhense de Literatura e Artes. Também é poetisa, contista, antologista, com textos publicados em outras obras literárias, além de ser colunista da revista Atração. Atualmente, está se especializando em neuropsicopedagogia. Estou falando de Edna Mendes. Venha cá, vamos tomar um café e vamos conversar. Essa semana nós vamos entrevistar uma pessoa que eu confesso que eu estou nervoso, até porque assim é difícil para um aluno estar de frente a uma ex-professora. E aí então assim, eu estou muito feliz pela sua presença aqui no Cafofo da Loba, me sinto honrado com sua presença. E ela me peço até desculpa e peço desculpa para quem está assistindo, que se eu falhar a gaguejar é por conta do nervosismo. Mas tudo bem, vamos lá. Seja bem-vindo ao meu Cafofo da Loba. E vamos para o dedinho de prosa. Eu é que agradeço o convite, Anastácio. Né? O nome Anastácia é o costume da professora. Foi bom você lembrar aí. Porque pode eu dar alguma escorregadela, né? Em relação a chamar Tatá e Anastácio. Pelo hábito da frequência, a professora chama Anastácia e for. Então, com o seu caminhar artístico, você incorporou um Tatá rasa, então aquele lá eu posso, né, ter essa dificuldade de assimilar. Mas é um prazer, né? E você sabe que o prazer do professor, a alegria do professor é quando o aluno, né, ultrapassa este professor. Essas palavras de conforto me deixam até mais desanuviado para que a gente consiga seguir nesse dedinho de prosa que está sendo bem aceito pelo público. As pessoas estão aumentando bastante. E eu tenho que confessar que essa entrevista foi a mais esperada, foi bastante comentada nos stories. Então, as expectativas foram criadas. Espero que consiga superar essa expectativa. Quando eu me debrucei nessa semana sobre a sua obra, sobre a sua vida, tentei buscar subterfúgios para a gente engatilhar essa conversa, e foi bem difícil. Mas o ponto de encontro que eu encontrei foi o Roberto Carlos. Porque eu sou apaixonado por Roberto Carlos, gosto demais da música dele, mas eu quero continuar mais uma vez sobre esse ser que tem prazer de embalar muitas vidas. Então assim, quando eu estava lendo a sua obra, a sua biografia, e aí eu me lembrei de uma música que não foi o seu caso, mas eu também não sou filho de Groaíras. Meus pais chegaram em Groaíras, uns 40 anos atrás, eu tinha por volta de 4 anos. E me veio a cabeça dos Luiz Gonzaga. Quando eu vim do sertão, seu moço meu bodocó, a maleta eu sabe que a diabo era um nó, só trazia a coragem e a cara, viajando no palo de arara. Como foi essa migração do Salgado dos Mendes para Groaíras? Até então era Edna. Cresceu, estudou, frequentou a escola Pio XII, não é isso? Ainda no Colégio do Padre. E depois ela se forma e volta como professora. Como foi esse processo de migração do sertão para a cidade e como foi a emoção? Chegamos aqui em 1970, certo? Quando eu tinha aí 7 anos. Qual o intuito dos meus pais quando me trouxeram, a mim e aos meus 2 irmãos, para Groaíras? Justamente para dar estudo a esses filhos. Filho de uma professora, porque lá no Salgado, a lembrança que eu tenho da casa é justamente a sala de visita, que era uma sala de aula. Naquela época,
não haviam ainda muitas escolas. No Salgado não tinha escolas. As escolas eram na sala de visita das professoras. E a sala da minha casa era uma sala de aula. Então, a minha mãe foi minha primeira professora. Eu ainda me recordo do quadro negro, quadro pequeno, talvez 1,20 m por 1 metro, preto, uma grande mesa com 2 bancos, um de um lado e outro de outro, e lá ficavam os alunos. E a menina Edna ficava no chão, né? Ela usava o giz, e aquelas pontinhas de giz ela jogava para mim, e ali eu me entretia, fazendo desenhos, né? As primeiras letras dos tijolos da casa. A primeira palavra que ela me ensinou foi Edna. A segunda foi Edson. Por quê? Porque ambas iniciavam por ED. Edna, ED e Edson também, né? Mas ela fazia uma chantagem comigo, sabe? Aprendeu o nome do teu pai primeiro do que o meu. Eu lembro, sabe, disso aí. Eu ficava... Então, logo em seguida, a terceira palavra foi Helena. Então, isso sempre me traz emoção. E daí foi que nasceu a professora Edna. Né? Eu gostava muito de estudar. Então, cheguei aqui nos 70, nos 71, no início do ano, já comecei a estudar na escola paroquial. Naquela época, paroquial, escola paroquial Pio XII. Então, na 5ª série passou ao Centro Educacional Padre Mororó. E o grande, vamos dizer, modulador da professora Edna foi o Monsenhor Cleano e a Dona Helena, como mãe. Certo? Eu ainda na 8ª série, eu lembro que eu ia substituí-la. Que eu tinha o quê? 15 anos. Eu já ia dar aula lá. Né? Quando ela precisava faltar, eu já estava dando aula. E eu sempre quis ser professora. Sou professora por vocação. O almoço aí corre nas veias. Não foi aquela vez, foi cedo, eu já decidi que eu queria ser professora. Me convidando para ser contratada pela escola para o ano seguinte. E os professores, mas eu ainda nem tenho faculdade, ainda vou fazer o vestibular. Ele disse, mas você vai passar. Né? Fui muito confiante. E aquilo acreditou. Né? Essa palavra assim, eu fiz o vestibular e realmente fui aprovada. E foi assim uma imensa alegria. E essa alegria durou 25 anos. Eu trabalhei durante 25 anos em Sobral. 20 anos no Colégio Sobralense e 5 anos no Colégio Estúdio. Voltando para o Centro Educacional, eu fui convidada pelo Monsenhor Cleano no 2º ano, em 83. Certo? Em 83 eu passei lá 7 anos na escola ensinando. E eu vim para ensinar já no normal da escola. O Monsenhor implantou o curso normal, que aqui não tinha, né, o 2º grau. Então ele colocou o ensino normal, o pedagógico. Tanto que boa parte das professoras daqui foram minhas alunas. Certo? Aqui me conhece como professora lá do curso normal. E foi assim um aprendizado, porque eu percebia a distância que tinha, certo? O ensino. Eu disse, eu preciso prepará-los, porque tinha homens nas turmas, para serem professores assim, lá no Sobralense, como eu sou. Certo? E tá aí. Todos eles, hoje em dia, são grandes professores, né, de Groaíras, do mundo. Certo? Aqui, quando eu venho para Monsenhor Linhares, eu venho com contrato temporário. Onde você foi meu aluno, né? Então é onde eu começo este vínculo com você como aluno
e era o Anastácio. Uhum.